E a palavra cristão aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, enquanto que a palavra discípulo aparece mais de 250 vezes. Então, nós deveríamos nos referir a nós mesmos, seguidores de Cristo, mais como discípulos do que como cristãos. Na realidade, somos seguidores de Cristo, somos seguidores do Mestre. No grego, a palavra discípulo significa um aprendiz, um pupilo, um seguidor, um aluno, ou alguém que procura seguir os ensinamentos do seu mestre, alguém que procura imitar o seu mestre. E na realidade, como discípulos de Cristo, nós temos que tentar imitar o nosso mestre. Ele é o nosso professor, nosso Senhor, nós temos que tentar seguir aquilo que ele recomenda, que ele ensina. Nós temos que refletir na nossa vida o caráter de Cristo. E como é que era o caráter de Cristo? Tem uma passagem em Mateus, capítulo 7, versículo 37, que diz que a multidão ficava maravilhada sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Como era o comportamento de Jesus, como era a vida dele, tudo que ele fazia esplendidamente bem. Nós, como discípulos dele, deveríamos tentar fazer tudo bem. Tudo não somente bem, mas esplendidamente bem. O apóstolo Paulo mostra, na passagem que foi lida aqui no início da reunião, pelo menos 5 pontos, 5 áreas em que o discípulo reflete o caráter de Cristo, reflete a figura de Cristo na sua vida. É em 1 Timóteo 4,12, quando ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Diz aqui: ninguém despreze a tua mocidade. Paulo diz que é isso que se espera de um discípulo moço, um discípulo jovem. Imagine então daqueles que já são experientes, daqueles que têm mais tempo de vida. O trecho principal desse texto diz assim: ser um exemplo, ser um modelo para os fiéis. Como? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Essas 5 áreas que nós deveríamos, pelo menos essas 5 áreas que nós deveríamos desenvolver na nossa vida para imitarmos o nosso mestre, aquele que é o nosso guia. Esse texto tem a ver com o nosso caráter, com a nossa maneira de proceder, nossas preocupações, o nosso dia a dia, e até mesmo a nossa consagração. Tem a ver com todo o nosso ser. Isso implica numa responsabilidade em todas as áreas da nossa vida. A ideia de se tornar um padrão para os irmãos. Essa é a ideia desse texto. O que é um padrão? É um modelo. Nós deveríamos viver de uma tal maneira, assim como Cristo é modelo para nós, nós deveríamos ser modelo para os outros. O apóstolo Paulo disse uma vez: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós deveríamos viver de uma tal maneira que as pessoas ao nosso redor procurassem nos imitar. E para isso temos que ter um comportamento adequado. Andar esplendidamente bem, como andava o nosso mestre. Ele diz um padrão na palavra, nas declarações, naquilo que falamos, naquilo que produzimos oralmente, na nossa comunicação. A maneira como o discípulo fala, como ele conversa no seu dia a dia, serve de instrumento para medir a sua saúde espiritual. Se você conversar com um cristão, um discípulo,
durante algum tempo, conforme a conversa dele, você já vai avaliar que tipo de vida espiritual essa pessoa tem. Então, o conversar é um padrão, é um termômetro para medir a espiritualidade de uma pessoa. Em Tiago capítulo 1, verso 26, diz: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Então, olha só que texto. Uma pessoa que não é capaz de controlar a sua língua, não é capaz de administrar aquilo que ela fala, a religião é vã. Não adianta ela dizer que é religiosa, porque as tuas palavras indicam o que tu és. Em Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Deveríamos estar sempre prontos. Pedro fala isso na sua carta. Deveríamos sempre estar preparados para responder para as pessoas aquilo que elas esperam que nós tenhamos para responder. O que dizemos e como dizemos vai provocar reações nas pessoas. Só um exemplo, se você elogiar uma pessoa, ela vai ter uma reação de alegria com você. Mas se você chegar criticando, acusando, condenando, ela vai ter um outro tipo de reação. Então, o que nós falamos, o que nós conversamos com as pessoas, provoca um tipo de reação. E assim, diz em Romanos 14:19, assim pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Então, sempre deveríamos estar falando coisas que promovem paz e que ajudam as pessoas a crescerem, se edificarem. Enfim, devemos fazer bem para as pessoas quando conversamos com elas. Este texto é um texto que nós usamos às vezes como hino, como cântico. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti. Nós já cantamos este hino no acampamento, canta-se este hino constantemente. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti. É isso que deveria pautar o nosso dia a dia na área da conversação, nas coisas que falamos. Que não somente as pessoas, mas o próprio Deus se sinta agradecido pelo que nós falamos, pelo que nós verbalizamos. E diz também que nós devemos ser padrão para os fiéis no procedimento, no comportamento, nos feitos, naquilo que realizamos dia a dia. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2:11, amados, exorto-vos que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O nosso proceder, o jeito da gente se comportar diante dos outros, serve de uma arma muito poderosa, não apenas em defesa da nossa pessoa quando nos atacam, mas também como uma forma de atingir as pessoas de uma forma benéfica, para que as pessoas sejam convencidas ou convertidas para Deus. Que Ele fala, vamos ter um procedimento correto no nosso comportamento, para que assim aquilo que nos acusam, as pessoas fiquem envergonhadas e acabem louvando a Deus por nosso intermédio. Em Colossenses 3:23 diz, e tudo quanto fizerdes, tudo, fazei-o de coração
como ao Senhor, e não aos homens. Isso significa que nós temos que manter o foco no alvo que nos ajuda. Qual é? Tudo que nós estivermos fazendo, o nosso comportamento deve ser como se estivéssemos fazendo para Deus e não para as pessoas. Então, se eu estou lá no meu trabalho, fazendo o meu serviço, eu não estou trabalhando para o meu patrão, eu não estou trabalhando para que as pessoas me vejam, estou trabalhando como se fosse para Deus. Então, o meu chefe pode estar presente ou não, eu tenho que me trabalhar como se fosse para Deus. Estou vivendo na minha família, com meus parentes, eu tenho que viver não apenas no sentido de agradá-los, mas de agradar a Deus, fazendo como se fosse para Deus, tratando a minha esposa como se eu estivesse tratando Deus. E se nós fizermos isso, esse foco nos ajuda a ter um procedimento mais adequado, de acordo com as Escrituras. Se o comportamento do discípulo for modelado no comportamento de Cristo, ele é sal. Sabia disso, né? Nós somos sal. Jesus falou isso em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, quer dizer, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha, se você gosta de colocar um pouquinho de sal para temperar o seu alimento, e você descobrir uma marca de sal lá no mercado, que você põe um pouquinho, põe mais e não dá sabor, não compra mais aquele sal, porque ele não presta para nada. Se o sal deixar de salgar, não tem mais função. O cristão salgado faz com que as pessoas tenham sede de Deus. Você sabe, né? O sal desperta a sede. E se você se comporta de uma tal maneira no teu ambiente, as pessoas vão ficar sedentas de conhecer a razão porque você é tão saboroso. Já viu falar? Você já viu essa conversa? É tão gostoso conversar com aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa é salgadinha. Agora, se o sal for insípido, não presta para nada. Joga fora. Outra coisa que eles recomendam é que nós sejamos padrão no comportamento, exemplo, é em amor, na nossa disposição. Temos que estar sempre dispostos a amar. O que é amar? No cristianismo, amar é desejar o bem da pessoa amada. Amar é isso, é desejar o bem do outro, independente de qualquer situação, incondicionalmente. O amor é o resumo da lei de Cristo. Uma vez perguntaram para Jesus, porque falavam muito os judeus na época nos 10 mandamentos, além daqueles outros mandamentos que tinham lá em Levíticos, Número, Deuteronômio, e perguntaram para Jesus, qual é o principal dos mandamentos? E Jesus respondeu, o primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Isto é, ama a Deus com todo o teu ser. Alma, entendimento, forças. Ama a Deus com tudo que você é. E o segundo qual é? Ele diz, o segundo é este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que esses. Então, quando Paulo recomenda, olha, ser exemplo, ser modelo para os fiéis, no amor, está reiterando novamente um mandamento de Cristo. Vamos amar. Em Mateus 8, 2 e 3, conta o caso quando Jesus encontrou aquele leproso. Eis que veio um leproso e o adorava, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo.
E Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Naquela época, um leproso, ele tinha que ficar afastado da sociedade. Ele tinha que viver em guetos, em lugares separados, para não contaminar aqueles que não eram leprosos, os sãos, entre aspas. Ninguém tocava, ninguém nem chegava perto de um leproso. Jesus tocou nele. Jesus pôs a mão nele. Jesus era afetivo também. Quando somos tocados por Jesus, nós nos capacitamos a estender a mão aos necessitados. Uma pessoa que sentiu o toque de Jesus na sua vida, ela tem interesse em tocar naqueles que precisam. Um cristão, um discípulo de Cristo, não teme piolhos. Vou explicar por quê. Eu conheci uma mocinha que sonhava ser professora naquelas escolas infantis, sabe, onde as criancinhas pequenas, lá no cursinho maternal. Ela adorava criança e ela queria ser professora lá. Mas logo que ela começou a trabalhar, depois de certo tempo, ela foi mandada embora. Porque ela não deixava as crianças tocar nela, ela não tocava nas crianças, porque ela tinha medo que as crianças tivessem piolho e pegassem o piolho nela. Jesus tocou num leproso, pior do que um piolhento. O cristão não teme piolhos. E diz também naquele texto que nós devemos ser padrão na fé. É um padrão na nossa determinação de vida. O discípulo deve ser uma pessoa de fé. Lá em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, não é importante, não é sugestão, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então temos que ter fé. Temos que aprofundar, valorizar a nossa fé. A fé acredita que Deus existe, e não apenas isso, mas também que Deus fará ou que já fez alguma coisa. Não apenas que Ele pode fazer, mas Ele já fez. Uma pessoa que crê, acredita que Deus vai agir, está agindo ou vai agir. É a nossa confiança nele. A fé capacita a enxergar confiantemente, além das tribulações, o triunfo eterno. Neste mundo vamos passar por muita dificuldade, muita tribulação, muitos problemas, doenças, enfermidades, as tribulações de todo tipo. Mas a pessoa que tem fé, ela enxerga além disso. Ela supera essa fase ruim da vida. Em nossa vida nós teremos momentos de aflições, muitos. Jesus disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você já foi tocado por Jesus? Então, está passando por aflições? Eu estou. Você não está? Se não, cuidado, pode estar. Agora, tenha bom ânimo. Não perca o ânimo. Não perder o ânimo quer dizer, não fique desanimado. Mantenha o ânimo elevado. Porque Jesus falou, eu venci o mundo. E nós estamos com Ele, nós também vamos vencer. Tiago 1:2-4 diz, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Parece um paradoxo, parece contraditório. Uma pessoa está com muitos problemas, com muitas atribulações, mas ela é perfeita aos olhos de Deus. Ela é aprovada aos olhos de Deus. Porque se você ficar firme
diante das provações, não desanima, você é perfeito. E ele fala também, devemos ser exemplos para os fiéis na pureza, quer dizer, um padrão de decência. Somos um exemplo na decência. Isto é um resumo de todas as outras características já mencionadas. Em 2 Timóteo 2,21 ele diz, pois alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Então, quando nós temos uma vida decente, nós somos um vaso adequado, um vaso para que pode caber as coisas santas. Pureza e santificação são sinônimos, porque a pureza é a separação da poluição do pecado pelo sangue de Cristo. Ninguém pode ser puro se não for pelo sangue de Cristo. Em 1 Coríntios 6,18 diz, fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O pecado sexual afeta tudo a respeito do discípulo. Afeta a sua vida pessoal, afeta a sua pessoa e afeta toda a sua comunidade. Este, na realidade, é um dos pecados que tem destruído muitas vidas, muitos discípulos. Muitas pessoas se perderam no mundo por conta da concupiscência da carne, pelo sexo desenfreado, por dar margem à concupiscência da carne. Conclusão: um discípulo deve lutar para atingir o padrão de Deus na fala, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Embora este alvo ideal só se atinge no futuro reino, a graça e o poder de Deus nos capacita agora a realizar uma melhora já neste mundo. Perfeitos mesmo no nosso comportamento, no nosso ser, só quando estivermos lá com Ele. Mas estamos caminhando. Ele nos ajuda, Ele nos capacita a irmos nessa direção. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já se entregou a Cristo? Você já entregou sua vida a Cristo? Você já foi batizado para a remissão dos seus pecados? Foi batizado da maneira correta, como a Bíblia ensina? Nós não podemos terminar hoje sem fazer esse apelo. Se por acaso tem alguém aqui que tem a necessidade, o desejo de se entregar a Cristo, de entregar sua vida nas mãos dele, você pode vir à frente quando estivermos cantando, você pode falar comigo ou com qualquer outro irmão no final da reunião. Nós estaremos prontos para te ajudar a você se conectar com Deus por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.